O mundo tem estado fascinado pela grandeza do Antigo Egito durante séculos. Esta civilização, que existiu durante milênios, parece nos atrair através das areias do tempo, convidando-nos a desvendar seus mistérios. Como viviam os antigos egípcios? Que segredos estão escondidos atrás dos enormes blocos das pirâmides? Essas perguntas, como ímãs, atraem as mentes de cientistas, historiadores e simples amantes do mistério. A singularidade do Antigo Egito reside não apenas em suas incríveis conquistas, mas também na aura de mistério que envolve cada um de seus aspectos. Já na antiguidade, as figuras dos faraós egípcios inspiravam outros povos. Os gregos, conhecidos por sua paixão por apropriações culturais, não apenas admiravam a cultura egípcia, mas também aspiravam a imitar seus símbolos de poder. Alexandre Magno, após conquistar o Egito no século IV a.C., adotou o título de faraó, sublinhando seu direito ao trono, e fundou a célebre Alexandria, o futuro centro intelectual do mundo antigo. Os gregos adaptaram divindades egípcias como Ísis à sua religião, e a estética egípcia impregnou sua arquitetura e arte. Os romanos foram ainda mais longe, transformando obeliscos e relíquias do Vale do Nilo em um lugar de vida, em símbolos de seu poderio. Centenas de obeliscos foram transportados para Roma e outras cidades do Império, adornando praças e templos. Até hoje, obeliscos trazidos do Egito embelezam conhecidas cidades europeias como lembranças da antiga conexão entre culturas. Mas a verdadeira onda de interesse pelo Antigo Egito se desencadeou na Europa em 1798, quando Napoleão Bonaparte invadiu terras egípcias. Junto com seu exército, levou consigo um grupo de cientistas e engenheiros, a chamada Expedição Científica. Esses pesquisadores estudaram a arquitetura, a escrita e a vida cotidiana dos antigos egípcios, criando uma descrição detalhada de sua cultura. A descoberta da Pedra Roseta, que permitiu decifrar os hieróglifos egípcios, foi um ponto de inflexão para a compreensão desta civilização. Pouco depois começou a Era da Egiptomania. Inspirados pelas descobertas, os europeus começaram a comprar múmias e artefatos de maneira massiva, organizando festas de múmias onde desvendavam os ataduras dos restos diante de uma audiência assombrada. Artistas e arquitetos se inspiraram nos motivos do Antigo Egito, criando joias, interiores e até mesmo vestuário estilizado. A expedição napoleônica despertou na Europa a sede de desvendar os segredos do Egito, transformando-o em um símbolo de grandeza e mistério que continua a intrigar as pessoas até os dias de hoje. Os europeus ricos do final do século XVIII e XIX estavam literalmente obcecados pela egiptomania. O Antigo Egito se tornou não apenas um objeto de interesse científico, mas também uma moda entre a alta sociedade. Naquela época, as múmias não eram vistas como restos sagrados, mas sim como troféus exóticos. Eram importadas do Egito em grandes quantidades e vendidas em leilões ou para colecionadores privados. No entanto, poucos se limitavam à simples compra. As chamadas festas de múmias se tornaram uma espécie de entretenimento. Durante esses eventos, os anfitriões desenrolavam as ataduras dos corpos de antigos egípcios diante de um público atônito, como se estivessem abrindo para seus convidados uma porta para a antiguidade. Esses acontecimentos muitas vezes eram acompanhados de discussões sobre histórias místicas e até mesmo rumores sobre a maldição dos faraós, o que adicionava intriga. As expedições arqueológicas, financiadas por ricos mecenas e reis, foram outro passo importante no caminho para o estudo do Antigo Egito. O financiamento dessas viagens era generoso, o que permitiu aos cientistas explorar não apenas pirâmides e templos, mas também tumbas ocultas sob camadas de areia. Cada novo artefato ou descoberta causava entusiasmo e espanto. Assim, entre outros, foram descobertos papiros em contextos que ninguém havia conseguido entender durante séculos. Somente com a aparição da Pedra Roseta e a posterior decifração dos hieróglifos, começou uma nova era na compreensão da história do Antigo Egito. Também foram de grande importância
as descobertas de construções que permaneceram ocultas sob as dunas de areia durante séculos, templos gigantescos, magníficas tumbas com frescos policromados e enigmáticas esfinges pareciam ganhar vida contando suas histórias. Cada artefato encontrado adicionava novos capítulos à história dessa antiga civilização, mas ao mesmo tempo suscitava novas perguntas. Por exemplo, como os egípcios conseguiam construir estruturas tão complexas levando em conta o nível tecnológico da época, ou por que certos textos permaneceram intencionalmente criptografados. Entre os muitos mistérios do Egito, destacam-se as famosas pirâmides. Essas majestosas estruturas, construídas há 4.500 anos, continuam a ser objeto de admiração e infinitas controvérsias. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior dos monumentos existentes atualmente, foi construída com 2,5 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2,5 e 16 toneladas. É surpreendente que muitos desses blocos tenham sido extraídos em Aswan, a mais de 800 quilômetros de Gizé. Como os antigos construtores conseguiram transportá-los a tal distância? Essa pergunta continua sendo um dos maiores enigmas da história. Hipóteses e teorias sobre a construção de pirâmides. Uma das teorias mais plausíveis é que os blocos de pedra eram deslocados sobre gigantes trenós que deslizavam sobre areia úmida. Uma imagem semelhante foi encontrada na tumba de Yehut e Jotep, onde alguns homens arrastam uma enorme estátua e à frente deles, uma pessoa derrama água. No entanto, o transporte é apenas uma parte do trabalho. Como os blocos eram elevados a mais de 140 metros de altura, os arqueólogos sugerem que os construtores utilizavam rampas, mas, como eram exatamente, continua sendo um mistério. Alguns acreditam que eram rampas retas, outros falam de complexas construções em espiral. Igualmente interessante é a pergunta: por que os egípcios pararam de construir pirâmides? A resposta pode estar em uma mudança nas crenças religiosas. Quando a capital foi transferida de Mênfis para Tebas, o terreno ao redor do novo centro se mostrou inadequado para a construção de estruturas tão massivas. Em seu lugar, começaram a escavar tumbas nas rochas. Esse método se mostrou mais prático, já que protegia os túmulos dos saqueadores. Além disso, o engenheiro Peter James levantou a hipótese de que as pirâmides sofriam deformação. Descobriu que os blocos de pedra calcária se deslocavam com o tempo, destruindo a construção. Talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais os egípcios começaram a buscar outras formas de imortalizar seus faraós. A ciência atual fornece novas ferramentas para o estudo das construções antigas. Por meio de métodos modernos de escaneamento, foram descobertas cavidades ocultas na pirâmide de Quéops. Na parte norte da pirâmide, foi encontrada uma pequena câmara de 4,5 metros de comprimento. Os cientistas sugerem que pode ser um corredor que leva às salas funerárias. Foi encontrada uma misteriosa lagoa de mais de 30 metros de comprimento, o que é possivelmente uma câmara oculta com tesouros ou uma segunda câmara funerária sem uso. Por enquanto são apenas hipóteses. Cada descoberta relacionada às pirâmides não só oferece respostas, mas também levanta novas perguntas. O Antigo Egito continua nos surpreendendo. Seus mistérios são um lembrete de quanto ainda temos a aprender sobre nossos antepassados. Talvez algum dia os cientistas encontrem a maneira de desvendar definitivamente esses segredos, mas por enquanto, as pirâmides de Gizé continuam sendo um grande símbolo do gênio humano e da incompreensibilidade do passado.